Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Alegria ter você comigo para mais um momento de reflexão. Meditações para a Quaresma. Hoje, quarta-feira da quarta semana da Quaresma. Eu gostaria que você marcasse aí na sua Bíblia o texto que será a base de tudo aquilo que nós vamos refletir no dia de hoje. Está em Josué, capítulo 5, versículo do 9 ao 12. Só para lembrar, foi a primeira leitura do domingo passado. Mas como o tema, certamente, tem tudo a ver com a Quaresma, com esse chamado à conversão, hoje eu quero refletir com você, além do texto, aquilo que os santos nos dizem a respeito da conversão. Tenho ficado um pouco preocupado, meus amigos. Claro, há muitos que estão acordando para este processo, essa caminhada, essa jornada que é a conversão. Mas olhando jornais, revistas, as últimas notícias, com muita tristeza nós vemos que a maioria da população não está nem tchum para a conversão. Não, mas não está, nem passou perto. Muitos são devotos de uma santa, que eu não sei se vai funcionar no final, a santa ignorância, não sabem nada, não querem saber, têm raiva de quem sabe. Algumas pessoas que estão dentro da igreja, até participam de missa, ajuda aqui, ajuda ali, mas acham esse papo de conversão coisa antiga. Alguns vão falar coisa tridentina, coisa do passado, pelo amor de Deus, né? Então, nós precisamos acordar para isso. Convertei-vos e crede no Evangelho. Converter não é continuar na mesma vida, não é continuar fazendo a mesma coisa, não é continuar sendo a mesma pessoa. Deus nos ama do jeito que somos, mas Ele nos quer melhores. Deus odeia o pecado, Deus ama o pecador e chama este à conversão. Deus não ama o pecador para ele ficar no pecado. Não, Deus ama o pecador porque o convida à conversão. E este texto de Joel, ele vai dizer assim, Josué, não é? Leitura do livro de Josué, capítulo 5, versículo 9 a 12. Naqueles dias, o Senhor disse a Josué. Josué, certamente você já sabe, mas é aquele que caminhou ao lado de Moisés e agora assumiu esta grande missão de introduzir o povo na terra prometida. Lembra lá Josué e a Arca da Aliança, né? As quedas da muralha de Jericó. O Senhor disse a Josué: hoje tirei de cima de vós o opróbrio do Egito. Os israelitas ficaram acampados em Gilgal e celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, na planície de Jericó. No dia seguinte à Páscoa, comeram dos produtos da terra, pães sem fermento e grãos tostados neste mesmo dia. O maná cessou de cair no dia seguinte, quando comeram os produtos da terra. Os israelitas não mais tiveram maná,
naquele ano, comeram dos frutos da terra de Canaã. Palavra do Senhor, graças a Deus. Olha, texto muito bonito. Nós vemos aqui, depois que o povo que estava escravo no Egito, pelas mãos de Moisés, foram libertos, atravessaram o Mar Vermelho a pé enxuto. Moisés não chega a contemplar, a entrar, melhor dizendo, na terra prometida. Então, Josué é que assume esta missão e algo parecido acontece. Os sacerdotes estão levando a Arca da Aliança e eles precisam cruzar o Jordão. E algo acontece aqui de sobrenatural. Deus faz uma barreira no Rio Jordão e enquanto a arca está no meio do rio, os israelitas atravessam novamente a pé enxuto. Agora entrando em Canaã, aqui nesta região, neste lugar chamado Gilgal, que significa retirar, remover, rolar, né? E antes do texto que nós lemos, Josué, ele pede aos sacerdotes, porque Deus disse isso para ele, para que peguem lá no meio do Rio Jordão 12 pedras, simbolizando as 12 tribos de Israel, que é uma imagem dos 12 apóstolos, e que possam deixar ali marcado o local daquele feito maravilhoso que Deus continuava operando no seu povo. Josué vai dizer isso. As gerações que virão olharão para essas 12 pedras e perguntarão o que aconteceu aqui. E nós responderemos: foi o nosso Deus que com poder e glória mais uma vez se manifestou a seu povo. E o texto de hoje vai dizer algo que tem a ver com a nossa vida. Hoje, e quando a Bíblia fala hoje, é hoje. Na sua vida é hoje, aqui e agora. Hoje tirarei de cima de vós o opróbrio do Egito. O que é opróbrio? É vergonha, é derrota, é escravidão, é aquilo que ninguém quer. O que é Egito? É lugar da escravidão. Então Deus está falando para você na meditação de hoje. Ele quer tirar de você toda a vergonha, todo o arrependimento, todo o remorso daquela época que você era escravo do pecado. Deus não quer que nós vivamos com remorso, com tristeza, lembrando com dor do nosso passado. Pelo contrário, o Senhor nos quer livres, livres em Deus, livres para praticar o bem, livres para fazer aquilo que é bom. Quantas pessoas sofrem até hoje por pecados cometidos há anos atrás? Não vou contar aqui, é claro que não, o padre não conta a confissão, mas eu atendi uma senhora já idosa, que no meio daqueles pecados, a gente sabe, o padre sabe, conforme a faixa etária, nós já esperamos o tipo de pecado que virá. E aquela senhora me disse um pecado, eu só não assustei mais, porque eu estava sentado, né? Mas eu me mantive e eu olhei e falei, mas como que ela fez isso? Aí eu perguntei, mas quando foi isso? E ela disse, quando eu era universitária, mais de 60 anos. Ou seja, aquela senhora carregava sobre ela o opróbrio do Egito. Ou seja, a vergonha, quando ela era escrava daquele pecado lá
na faculdade. E aqui não é a questão de Deus perdoar ou não perdoar. Deus já a perdoou porque ela já confessou. Aí eu perguntei para ela, mas a senhora nunca confessou esse pecado, não? E ela disse, padre, toda vez que eu confesso, eu falo-lhe de novo. A questão aqui não era Deus perdoar, ela se perdoar. Então você não precisa ser filho do seu passado, você pode ser pai do seu futuro. Uma palavra que nos ajuda a vivermos esta conversão diária é ressignificação. Eu não posso mudar o meu passado, o que está feito, feito está. Todos nós, num grau maior ou menor, nos arrependemos de algo do passado. Ah, se arrependimento matasse. As pessoas falam muito isso. Eu não posso mudar o que eu já fiz, mas eu posso olhar para aquilo e dar um novo significado. Há uma oração muito bonita que diz assim: Senhor, eu ainda não sou quem devo ser, mas eu te louvo, exalto e bendigo, porque hoje eu sou bem melhor do que eu já fui um dia. Que oração bonita. Ou seja, eu não sou quem eu quero ser ainda, mas eu agradeço porque hoje eu não sou quem eu fui. Nós estamos mudando e Deus, quando nos perdoa, Ele esquece. Não fique relembrando a Deus das suas misérias, dos seus pecados. Uma vez que você arrependeu, uma vez que você confessou, uma vez que você se emendou, quer dizer, pegou o caminho certo, é daqui para frente. O nosso Deus não é daqui para trás, é daqui para frente. Então a palavra de Deus é para todos nós hoje, durante esta meditação. Hoje, tirei de cima de vós o opróbrio do Egito, a vergonha do seu passado. Todos podemos mudar. Você pode mudar para melhor. Aquilo que você fez naquela época, se fosse hoje, você não faria. Ou você faria diferente. Não é verdade? Então você não pode hoje carregar um peso de ontem. Porque a pessoa de ontem não é a pessoa de hoje. Você já está com uma caminhada de Deus, você já tem experiência da palavra, você amadureceu, você consegue olhar para o seu passado e ver as coisas de outra maneira, o que você não conseguia lá. Então, gente, a bola é para frente. Eis que eu faço novas todas as coisas. Então não fica olhando para o seu passado, olhe para o seu futuro, viva o seu presente com Deus. A palavra Gilgal, onde eles estavam ali, eles acamparam em Gilgal. Gilgal significa remover, tirar, rolar. Numa expressão bíblica, o povo de Deus ele foi rolando até ali, ou seja, Deus conduziu. E Deus que conduziu aquele povo, nos conduzirá também. Por isso nós precisamos todos os dias. Não levante sem rezar, clamando o Espírito Santo. Não vá deitar sem clamar o Espírito Santo. É Ele quem nos conduz. É Ele quem faz. Basta que nós nos joguemos no colo do Pai. O texto é muito bonito que diz que eles celebraram a Páscoa e comeram dos produtos da terra, pães sem fermento e grãos que eles tostaram. Enquanto o povo precisava, Deus enviava o maná. Deus enviava o pão do céu. O dia que o povo não precisou mais, o texto diz, no dia seguinte o maná parou de cair. Gente, Deus, Ele quer nos carregar
até o momento em que nós podemos andar. A mamãe fica carregando o neném no colo, é uma teteia, né? Fica lá com o neném, aí o neném começa a crescer um pouquinho, ele já quer ficar mais no bercinho, quer ficar no chão, ele já começa a engatinhar, já começa a dar os primeiros passos, até que a criança anda. E você que é mãe, pai, você sabe, depois que a criança anda, ela está querendo colo, opa! A dificuldade agora é segurar o menino. Ele quer só correr para um lado, correr para o outro, e quanto mais ele cresce, mais ele quer correr. Assim é Deus com cada um de nós. Deus vai nos carregando, Deus vai nos aparando, Deus vai nos curando, até o momento em que nós podemos caminhar sozinhos, olhando para o passado com um significado novo. Eu já disse sobre isso, ressignificação. Eu não mudo o que aconteceu, mas eu olho de maneira diferente para que a dor pare. Ressentimento não faz bem para ninguém. Ressentimento é sentir de novo, sentir a dor de novo, sentir a vergonha de novo, sentir o remorso de novo. E quem quer viver assim? Assim ninguém é feliz, não. Então, as coisas passadas se foram. Eis que se faz uma realidade nova em Cristo. Ele faz novas todas as coisas. É por isso, meus caros, que nós precisamos buscar todos os dias uma sincera conversão. Conversão, este processo de largar o Egito para a terra prometida, largar o pecado para a santidade, assim como fez o filho pródigo, que nós refletimos domingo passado. Ele estava ali nos porcos, no chiqueiro, na lama, na lavagem, e ele toma uma decisão de voltar para o seu pai. Esta saída do chiqueiro para o pai é um movimento de conversão, é um movimento de volta a Deus. Santa Mônica, ela vai dizer assim, é sobre conversão, né? Por um só motivo, desejava prolongar um pouco mais a vida, para ver-te católico antes de morrer. Deus concedeu-me esta graça superabundante, pois vejo que já desprezas a felicidade terrena para servires ao Senhor. Que faço eu, pois, aqui? Quem está falando isso é Santa Mônica, e ela está falando para Santo Agostinho. Ela disse, olha, Deus prolongou a minha vida para que eu pudesse ver a sua conversão. E agora eu estou feliz porque você não está procurando felicidade no mundo, mas felicidade em Deus. Aí ela pergunta, eu estou fazendo o que aqui? Quer dizer, ela já podia ir para o céu, ela já podia estar com Deus. Eu estou falando aqui para pessoas de várias faixas etárias, mas eu quero me dirigir agora carinhosamente a você que é mãe, a você que tem filhos, principalmente adolescentes e jovens. Qual é o sonho do coração de toda mãe que ama a Deus? Que os filhos também amem. O sonho de toda a família cristã católica é que os filhos sejam praticantes, que eles amem profundamente a Deus, a Jesus, a Maria. Este era o sonho de Santa Mônica, e a batalha dela não foi fácil. Ela rezou mais de 30 anos para a conversão de Santo Agostinho. Então veja que converter não é fácil. Nós que já estamos no processo, já não é fácil. Imagina alguém que está totalmente fora, que desconhece, que ignora Jesus. Então você não pode deixar de rezar por estas pessoas. Santo Agostinho experimentou a Deus, se converteu pelas orações de sua mãe. Santa Mônica nunca deixou de rezar por ele. Então
não deixe de rezar pelos seus filhos. Não deixe de rezar pela sua família, pelos seus parentes. Nunca diga, tal pessoa não tem jeito, tal pessoa é um caso perdido. Não! Reze por esta pessoa e reze todos os dias, por mais mundana que ela seja. Ela pode até já ter falado, eu sou ateu, eu não creio em nada. Reze por ela. Você verá a sua família toda se convertendo. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua família. Faça o que fez Santa Mônica. Santa Mônica não desistiu de Santo Agostinho. Por isso a conversão. Por isso a conversão. São Gregório Magno fala a respeito da conversão. E a terra queima quando um coração de carne, que se torna frio por causa dos prazeres perversos, renuncia às cobiças deste século e se inflama com o amor de Deus. Olha que maravilha! Ele está dizendo, São Gregório Magno, que a terra queima, que o coração de Deus se enche de alegria quando o coração de uma pessoa se esfria para os prazeres da terra, mas ele pega fogo em Deus. Ele usa a expressão, ele se inflama com o amor de Deus. E isso é conversão. Que aqui para nós, gente, as pessoas hoje estão no fogo, que eu vou te contar, viu? O povo está quente, mas não é fogo do Espírito Santo, não. Não é fogo do amor de Deus, não. Esse fogo, segundo São Gregório Magno, ele deve ser apagado. O fogo que deve arder no nosso coração é o fogo do amor de Deus, o fogo que me leva à conversão. Então, todos os dias peça, ó Espírito Santo, acendei em mim o fogo do vosso amor. Ó Espírito Santo, acendei em mim e na minha família o fogo do vosso amor. Vamos escrever isso agora aí no comentário. Ó Espírito Santo, acendei em mim e na minha família o fogo do vosso amor. Escreva isso. Este é o PCE de hoje, ponto concreto de esforço. Nos esforçarmos para que o nosso coração se desapegue das coisas mundanas e para que ele se inflame do amor de Deus. Lembra a visão de Moisés da sarça ardente? Aquele fogo que ali estava, aquela presença do próprio Deus. Aquele fogo que ele está no coração de Moisés, no meu coração, no seu coração. Aí sim, nós vamos fazer este movimento de conversão, este movimento de volta para Deus. Permita-me citar apenas mais um santo. São Paulo de Reis. Ele vai dizer: quando algo se transforma interiormente, quando uma criatura passa de um estado inferior a outro melhor por uma íntima mudança, realiza-se o mistério de um segundo nascimento. São Fausto de Reis, Sermão da Epifania. Então ele está dizendo que a nossa conversão pode ser comparada a um novo nascimento, ou seja, a uma nova vida. Gente, quantas pessoas estão vivendo uma vida velha e elas precisam de um novo nascimento? Padre, então o senhor está falando de novo nascimento? Eu tenho que nascer de novo do útero da minha mãe? Parece Jesus com Nicodemos, né? Não é esse nascimento, não. É a conversão. A pessoa que se converte, a pessoa que volta o seu coração a Deus, é como se ela tivesse nascido de novo. É uma vida nova. É uma vida nova. Que nós possamos buscar, claro, a nossa vida inteira, não é só agora não. Nossa vida inteira. Mas de maneira particular, neste tempo da Quaresma, uma sincera conversão.
Nós podemos fazer um exame de consciência, vendo aonde que o nosso coração está apegado, aonde nós colocamos a nossa esperança. E nós podemos pedir a Jesus: Senhor, esfria o meu coração para os prazeres terrenos, e inflama o meu coração no amor de Deus. Olha uma oração bonita para o dia de hoje. Senhor, esfria o meu coração dos prazeres terrenos, inflama o meu coração com o amor de Deus. Isso é conversão, isso é caminhada de santidade, isso é buscar o céu, isso é agradar a Deus. Isso é quaresma, gente. Papa Bento XVI disse que nós deveríamos viver a nossa vida como uma eterna quaresma. O que ele quis dizer com isso? Uma vida que busca a conversão. Uma vida com mais oração, com mais esmola, com mais jejum, com práticas de caridade, abstinência, sacrifício, tudo isso para alcançarmos o céu. Eu sou capaz de Deus. Diga, eu sou capaz de Deus. Deus nos fez capazes dele em Cristo Jesus. Então nós podemos fazer essa experiência da conversão, porque hoje Deus tirou de mim, tirou de você, Deus tirou de nós o opróbrio do Egito. Ele tirou a vergonha do nosso passado. Nós não somos quem gostaríamos de ser, mas louvamos a Deus porque hoje nós não somos quem já fomos um dia. Estamos melhores, estamos a caminho. Estamos a caminho, não desista. Estamos vivendo as alegrias da quarta semana da quaresma. Daqui a pouquinho já entramos na Semana Santa para vivenciarmos a paixão, a morte e a ressurreição de Jesus. Faça um pouco aí da sua casa, da sua vida, um lugar de Gilgal, ou seja, um lugar onde você consegue ir até Deus, adorar a Deus, circuncidar o coração, ter uma marca no coração: eu sou filho de Deus e eu vivo como tal. Amém? Que esta reflexão, que esta meditação ajude você a não desistir do céu, a não desistir de Deus. Porque hoje Deus tirou o seu opróbrio do Egito. Deus tirou o meu opróbrio do Egito. A minha vergonha, o meu remorso, o meu arrependimento daquela época que eu era escravo. Hoje somos livres em Cristo Jesus. Ele comprou a nossa liberdade pelo preço do seu sangue. Assuma isso e viva isso com toda a força do seu coração. Vamos clamar a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Olha, uma alegria estar com você. Como é bom saber que você está aí do outro lado, me assistindo, me ouvindo e refletindo sobre aquilo que eu vou aqui falando. Isso tudo é para aumentar e purificar a nossa espiritualidade. Se você gostou desta meditação, dê o seu joinha, se inscreva no canal, compartilhe este vídeo com quem você ama e deixe o seu comentário. O que a meditação de hoje falou ao seu coração? Como tem sido para você esta nossa caminhada quaresmal? Todos os dias um vídeo. Escreva aí. Eu fico muito feliz quando eu vejo que, não vou falar que é um sacrifício, mas tem que ter muita dedicação para gravar esses vídeos. Alguns eu gravo depois da meia-noite, parece que não, mas já é de madrugada.
Mas eu faço isso por quê? Porque eu acredito em você. A minha missão é essa, é apontar o céu, é levar as pessoas a salvarem a própria alma. Esta é a missão do sacerdote. Esta é a minha missão. E mesmo no meu cansaço, aqui estou. Então, deixa o seu comentário. O que essas meditações da Quaresma estão te ajudando? Como você está se tornando uma pessoa melhor através do que você está ouvindo aqui? Tá bom? Olha, um forte abraço. Obrigado por todo o carinho e espero que amanhã você esteja comigo para mais uma meditação. Que Jesus caminhe ao nosso lado e que Nossa Senhora nos cubra com o seu manto maternal. Até amanhã. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Que alegria e que gratidão, e ao mesmo tempo graça e bênção de Deus, estarmos reunidos para mais uma meditação do tempo da Quaresma. Alegro-me em saber que você está aí do outro lado, acompanhando estas meditações. E se você está comigo até hoje, você que acompanhou desde a primeira, é porque tem feito bem ao seu espírito, tem acrescentado coisas boas ao seu coração. E hoje, uma meditação que nos levará profundamente ao amor que Deus tem por cada um de nós em Cristo Jesus. Algo que está ao nosso alcance no combate contra o mal. O precioso sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Sobre isso que nós vamos conversar no vídeo de hoje. O texto está em Apocalipse, capítulo 5, versículo 9. Remiste-nos, Senhor, em teu sangue, e fizeste-nos reino para Deus. Vale a pena repetir. Maravilhoso. Remiste-nos, Senhor, em teu sangue, e fizeste-nos reino para Deus. Jesus não veio ao mundo para outro fim, senão para salvar os pecadores. É por isso que nós falamos que Jesus Cristo, ele é o Salvador. Ele é o meu Salvador, ele é o seu Salvador. E precisamos, a cada dia, tomar posse desta salvação. Nós já somos salvos em Cristo Jesus. Ele já morreu na cruz pelos nossos pecados. Porém, é um já e ainda não. Nós já somos salvos, mas ainda não plenamente, porque nós precisamos viver de acordo com esta salvação. A salvação é um presente, mas nós precisamos aceitá-lo. Se você vai dar um presente para alguém e a pessoa não aceita o presente, ele fica com você. Se você oferece um presente e a pessoa recebe com alegria, o presente fica com ela. Então Jesus já nos salvou, mas nós precisamos aceitar esta salvação e viver como pessoas destinadas ao céu. Nós não nascemos destinados ao inferno. Deus que me livre. Nós não nascemos destinados ao mundo, destinados à carne. Nós nascemos destinados para Deus, para o reino de Deus, para o céu,
Então Jesus, ele veio para salvar os pecadores. Por isso, não se contentou com pagar pela sua morte a pena a nós devida, anular com seu sangue a sentença da nossa eterna condenação. Mas com o mesmo sangue, ele quis preparar-nos um banho salutar para nos limparmos das manchas dos nossos pecados. Então, primeiro, Jesus veio pagar com a morte dele a pena de cada um de nós. Jesus morreu no seu lugar. Segundo, ele veio anular com seu sangue a sentença da nossa condenação eterna. Sem o sangue de Cristo, nós estávamos condenados ao inferno. Mas Jesus quis ir além. Terceiro, ele nos preparou um banho salutar para nos limparmos das manchas dos nossos pecados. Então, o sangue de Cristo perdoou toda a humanidade. É a aliança eterna de Deus. Na missa nós ouvimos: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Olha aí, então Jesus veio para nos perdoar, Jesus veio para nos redimir, Jesus veio para nos salvar. E isso não somente uma vez, olha que bonito, senão quantas quisermos. Então nós podemos entrar em contato com esta redenção de Cristo, entrar em contato com este banho salvador, primeiro pelo nosso batismo. No dia que nós fomos batizados, ali o Senhor nos lavou, ali o Senhor nos adotou como filhos. Ali nós nos tornamos cristãos, filhos da igreja. Mas existe uma outra maneira de que este sangue seja derramado em nós, para que nós possamos ir nos libertando do pecado no sacramento da confissão, na penitência. Então, esses dois momentos, Deus continua derramando o seu amor em nossos corações, o sangue de Cristo continua sendo derramado em nós, no nosso batismo, e todas as vezes que nós procuramos o sacramento da penitência, que é um banho na misericórdia de Deus. Então, Santo Afonso de Ligório, ele está aprofundando a questão do sangue do Senhor que jorrou da cruz, que jorrou no Calvário, mas que continua sendo derramado em nós, seja pelo batismo, seja pela nossa confissão. Gente, quantas pessoas não se confessam mais? Ah, não, eu me confesso direto com Deus. Eu ficar conversando com o padre? Que besteira que é essa? Gente, o sacerdote, ele recebeu da igreja, que recebeu de Jesus, o poder de perdoar pecados. Então nós devemos ter humildade de nos ajoelharmos nos pés de um homem como nós, mas que está revestido de uma ordenação, de uma eleição de Deus, ele se torna canal da misericórdia. O padre se confessa, eu me confesso com outro padre, o bispo se confessa com o padre, o papa se confessa, e quantas pessoas se afastaram da confissão? Quem me acompanha aí também no Instagram, Padre Christian, já viu lá algumas fotos
Eu atendendo a minha mãe, confissão. Minha mãe só confessa comigo. E ali na hora não é o filho dela, é o padre. E ela então faz a confissão, às vezes ela chora, eu aconselho, concedo perdão. Então é muito bonito este derramamento da misericórdia de Deus que continua no sacramento da confissão. Agora eu pergunto para você, quanto tempo tem que você não se confessa? Quantos anos tem que você não se confessa? Hoje mesmo, eu atendi inúmeras confissões no Santuário Frei Galvão, onde eu sou reitor. Quantas pessoas não se confessavam há 8, há 10, há 15 anos, estão voltando porque entenderam o valor da confissão. Nós devemos ter vergonha de pecar. Nós não podemos ter vergonha de confessar. Para o pecado, vergonha. Para a confissão, alegria. Há pessoas que vivem o contrário. Elas têm alegria de pecar, mas têm vergonha de confessar. Isso é coisa do diabo. Isso não é coisa de Deus, não. A alegria de Deus é o perdão, é a volta à casa do Pai. Chegastes ao mediador Jesus e à aspersão do sangue que fala melhor que o de Abel. Isso está em Hebreus 12, 24. Então você conhece o texto? Quando Caim matou Abel, aquele sangue clamava a Deus. Deus disse para Caim, o sangue do teu irmão está clamando por justiça. E aqui nós temos o sangue de Cristo. O sangue que é derramado para o perdão, derramado com misericórdia. Por mais pecadores que sejamos, não percamos a coragem, pois nós estamos lidando não é com qualquer mediador, é com Jesus Cristo. Então você que ainda não conseguiu vencer aquele pecado, você que tem caído inúmeras vezes no mesmo pecado, não desista. Não perca a coragem. Jesus é misericordioso e Ele tem para todos nós perdão. Seja qual for o seu pecado, se você se arrepender de todo o coração, você receberá o perdão. Se o sangue dos bodes, dos touros sacrificados tirava aos hebreus as manchas corporais exteriores, a fim de que pudessem ser admitidos nos ministérios sagrados, quanto mais o sangue de Jesus Cristo, que por amor se ofereceu para pagar por nós, tirará das nossas almas os pecados que podemos servir ao nosso Deus. Olha só que pensamento. O sangue de Cristo, que foi derramado por amor, ele tira das nossas almas o nosso pecado para que nós possamos servir a Deus. Então a alegria de Deus é perdoar, a alegria de Deus é recomeçar. Jesus derramou o seu sangue para nos perdoar. Mas se aquele sangue ficou só lá no Calvário, ficou lá nas pedras ou no leito da cruz, aquele sangue não é capaz de salvar. Este sangue, ele precisa cair no meu coração, no seu coração. Aí sim, o Senhor estará fazendo esta obra dentro de nós. Quanto melhor, vai dizer São Paulo, quanto melhor o sangue do Redentor,
implora por nós a divina misericórdia do que o sangue de Abel bradava por vingança contra Caim. Então o sangue de Abel clamava vingança, porque Caim o matou. Mas o sangue de Jesus não clama a Deus vingança para nós, ele clama perdão, ele clama misericórdia. Por isso nós não precisamos ter vergonha de Jesus, ter medo de Jesus, porque ele nos ama. Olhando para a cruz, nós vemos até onde chegou o amor de Deus por mim e por você. É como se Deus dissesse: a minha justiça converteu-se em clemência pela vingança tomada no corpo inocente de Jesus Cristo. O sangue deste meu filho não pede vingança, como o sangue de Abel, mas somente misericórdia e piedade. Então nós podemos nos aproximar com confiança de Jesus, porque de Jesus nós alcançamos misericórdia e piedade. Por isso que na missa é muito bonito o Kyrie eleison, Senhor, tende piedade, Cristo tende piedade, Senhor, tende piedade, piedade de nós. E o padre vai dizer: Deus eterno e todo-poderoso, nosso Pai rico em misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Então o sangue de Cristo, ele não clama para nós castigo, ele não clama para nós justiça, vingança, mas ele clama misericórdia e piedade. Certa vez, alguém perguntou para um jovem: mas você confessa sempre? Você não cansa de confessar, não? E o jovem respondeu: eu não canso de confessar, não. O meu Deus não me cansa de me perdoar. Que bonito, hein? Deus não se cansa de nós. Se nós vamos nos cansar, não é cansar de confessar. Nós deveríamos cansar de pecar. Mas uma vez que pecamos e confessamos, Deus nos perdoa sempre. Deus não se cansa de perdoar. Deus está falando ao seu coração, hein? Dá tempo ainda, antes da Páscoa do Senhor, de procurar aí na sua paróquia o seu padre e fazer uma boa confissão. Voltar ao abraço misericordioso de Deus. Lá no confessionário, junto ao sacerdote, você não vai achar condenação, você vai achar misericórdia e piedade. Cada vez que meditamos a paixão de Jesus, nós precisamos olhar para dentro de nós mesmos, chegar ao Senhor em verdade, em espírito, e pedir que Ele nos encharque com o seu precioso sangue. Você já pediu isso? Senhor, me encharque com o seu sangue precioso. Me encharque, Senhor, com a sua salvação. Eu quero estar encharcado do sangue de Cristo. Olha a profundidade do que está nos dizendo Santo Afonso. Precisamos estar encharcados do preciosíssimo sangue de Jesus. Na penitência, no sacramento da confissão, ver no Padre o próprio Jesus, que na absolvição derrama sobre nós o seu sangue. Então, quando você se confessa e o Padre te absolve dos seus pecados,
Deus eterno e todo-poderoso, que pela morte e ressurreição de Jesus Cristo, salvastes o homem, buscastes o homem, reconciliastes o homem consigo. Pela autoridade confiada à igreja, o sacramento, né? Eu te absolvo todos os seus pecados, Pai, Filho e Espírito Santo. Quando você se confessa e você ouve isso da boca do sacerdote, Santo Afonso está dizendo que naquele momento Deus derrama sobre nós o sangue redentor, o sangue do perdão. Na hora que você recebe o corpo de Cristo, no momento da comunhão, imagina, olha que profundidade, que os teus lábios estão no lado sagrado de Jesus, e do coração de Jesus o seu sangue vai até a sua boca, é a sagrada comunhão. Olha a profundidade do que diz Santo Afonso. Como que ele consegue trazer aquele sangue do Senhor até nós hoje, pelo sacramento da confissão, pelo sacramento da Eucaristia? E atenção, sobretudo, habitua-te a oferecer muitas vezes ao Pai o sangue precioso de Jesus Cristo, em santificação aos teus pecados, pelas necessidades da igreja, pela conversão dos pecadores e em sufrágio das almas do purgatório. Então nós podemos clamar mais pelo sangue de Jesus Cristo. Eu renuncio a todo o pecado, pelo precioso sangue de Jesus, pelas tuas santas chagas. Eu oro pela igreja, pelas almas do purgatório. Precisamos tomar posse do sangue de Jesus. Escreva agora aí nos comentários: ai de mim, se não fosse o sangue de Jesus. Verdade? Porque foi pelo sangue do Senhor que nós somos salvos. Ele derramou todo o seu sangue por amor. Ai de mim, se não fosse o sangue de Jesus. E coloca aí muito coraçãozinho. Muitos corações, mostrando o nosso amor a Jesus. Quanto mais coração você colocar aí, mais você ama Jesus. Ai de mim, se não fosse o sangue de Jesus. Vamos rezar? Fecha os teus olhos. Ó sangue preciosíssimo da vida eterna, mercê e resgate de todo o universo, bebida verdadeira de nossas almas, que defendeis continuamente a causa dos homens junto ao trono da suprema misericórdia. Adoro-vos profundamente. Adoro-vos, Jesus. E quisera, quanto me é possível, desagravar-vos de todas as injúrias e desprezos que continuais a receber da parte dos homens, e particularmente daqueles que temariamente se atrevem a blasfemar contra vós. Rezamos por aqueles que blasfemam contra Deus. Quem não bendirá esse sangue de infinito valor? Quem não se sentirá abrasado do amor a Jesus que o derramou? Nosso coração tem que estar cheio de amor a Jesus. Jesus, eu vos amo.
Jesus, eu vos adoro, meu Deus, meu tudo. Olhando para a cruz, deveríamos dizer mais isso? Que seria de mim se não fosse remido por esse sangue divino? É aquilo que nós escrevemos nos comentários. Ai de mim se não fosse o sangue de Jesus. Que seria de mim se não fora remido por esse sangue divino? Quem vos fez correr até a última gota das veias de meu Senhor? Foi certamente o amor. Foi o amor que fez Jesus derramar o seu sangue por nós. Ó amor imenso, que nos deu este bálsamo tão salutar, ó bálsamo inestimável, brotado da fonte de um amor imenso. Fazei que todos os corações, todas as línguas vos louvem, exaltem e agradeçam agora e sempre, até a eternidade. Precisamos louvar a Deus, exaltar a Deus, agradecer a Deus todos os dias. Eu vos louvo, eu vos exalto, eu vos agradeço. Eu vos louvo, eu vos exalto, eu vos agradeço. Reza comigo em voz alta. Eu vos louvo, eu vos exalto, eu vos agradeço. Mais uma vez. Eu vos louvo, eu vos exalto, eu vos agradeço. Precisamos viver isso durante este dia. E este é o PSE de hoje. O ponto concreto de esforço deste dia é sempre que você puder rezar esta jaculatória. Eu vos louvo, eu vos exalto, eu vos agradeço. Eu vos louvo, eu vos exalto, eu vos agradeço. Lembrou? Diga isso. Coloca um papelzinho na geladeira, aí no local do seu trabalho, na sua carteira, para você não esquecer. E vós, eterno Pai, que destinastes para Redentor do mundo vosso Filho unigênito e quiseste ser aplacado pelo seu sangue, suplico-vos. Preste atenção. Reza comigo no seu coração. Concedei-me que enquanto estiver aqui na terra, eu venere solenemente esse preço da nossa salvação, o sangue de Cristo, e seja por ele de tal modo livrado de todos os males da vida presente, que mereça gozar eternamente seus frutos no céu. Fazei-o pelo amor do mesmo Jesus Cristo e de Maria Santíssima. Que assim seja. Amém. Que reflexão, que beleza saber que o alvo do sangue de Jesus é o nosso coração. O sangue de Jesus não foi para escorrer apenas no madeiro e nas pedras do Calvário. O sangue de Jesus foi para chegar até o meu coração, até o seu coração. É por isso que nós rezamos no terço da misericórdia. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. E eu tenho um convite para você, um passo a mais.
No próximo domingo, domingo agora, às 4 horas da manhã, estaremos ao vivo, direto do Santuário São Frei Galvão, aqui em Divinópolis, rezando as 1000 misericórdias. Transmissão ao vivo para todo o Brasil, pela TV Evangelizar e pelos nossos canais no YouTube. Então esteja comigo no próximo domingo. Você que é aqui de Divinópolis, cidades vizinhas, convide a sua família, convide seus amigos, faça a sua caravana e venha rezar conosco. As 1000 misericórdias. Próximo domingo agora, às 4 horas da manhã, finalizando com a missa das 7 horas. Participe conosco. E mais uma vez, diga, e se quiser escreva aí nos comentários: Jesus, eu vos louvo, eu vos exalto, eu vos bendigo ou agradeço. Jesus, eu vos louvo, eu vos exalto, eu vos agradeço. É assim que nós vamos viver. Esta é a jaculatória de todo o dia de hoje. Tá bom? Vamos pedir que Deus conceda a todos a sua bênção. O Senhor esteja convosco, está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Antes de você ir embora, deixa o seu like, o seu joinha, não custa nada. Só você clicar no joinha. Isso ajuda muito o canal Luz e Vida. Toque no sininho para receber notificação dos novos vídeos. Compartilhe este vídeo. Vamos espalhar a boa nova com seus amigos, sua família. Compartilhe. Você, se não é inscrito no canal, você que está assistindo esse vídeo agora, se inscreva. E continuemos juntos. Estamos todos os dias com um vídeo, com uma meditação para alimentar a nossa espiritualidade, nos preparando para a Páscoa de Jesus. É muito bom saber, e eu fico muito feliz em saber que do outro lado da telinha tem alguém comigo, ouvindo a pregação, anotando, colocando em prática, procurando sempre o colo de Deus. Isso é muito importante. Nos encontramos amanhã para meditarmos mais uma dor de Nossa Senhora. Todos os sábados, cada sábado, nós estamos meditando uma dor e o faremos também no dia de amanhã. Deus abençoe, um forte abraço e até amanhã.